Olá, meu nome é Mariana Gal, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre energia. No caso, eu vou falar sobre energia nuclear e sobre a tese de investimento em urânio. Hoje eu pretendo apresentar essa tese para vocês, falar se ainda vale a pena investir, mesmo com a alta recente, e falar sobre a expectativa de mercado, sobre a expectativa de uma alta na demanda energética, principalmente quando a gente olha agora aumento na demanda por causa de inteligência artificial. Inclusive, está tendo essa discussão, de usar energia nuclear para conseguir abastecer esses servidores. Então, sim, hoje o vídeo está bem completo, é um vídeo bem denso, então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí vamos lá, começando o vídeo. Antes de falar especificamente sobre energia nuclear, antes de mostrar como você consegue investir nesse mercado, antes de chegar nessa parte do vídeo, eu acho muito importante para a gente entender sobre o mercado, para a gente entender sobre essa tese de investimento, primeiro a gente falar sobre a demanda energética mundial. A gente vê o nosso histórico para a gente conseguir entender o presente. E a grande verdade é que a gente só consegue viver na sociedade que a gente conhece hoje, nessa sociedade moderna, graças aos avanços energéticos que vêm acontecendo desde 1800 para cá. Se hoje você não é um fazendeiro, se hoje você não precisa trabalhar todos os dias, se você consegue trabalhar do conforto da sua casa, com o computador, se você consegue ter férias, se você consegue ser produtivo, tudo isso tem a ver com a evolução energética que a gente observou no mundo. Como assim? Durante a Revolução Industrial, o homem deixa de utilizar como principal fonte energética a queima de biomassa e ele passa a utilizar também o carvão, os combustíveis fósseis. Essa evolução, essa transição energética, ela foi necessária para a gente conseguir passar por esse processo de revolução industrial que a gente viveu, para a gente conseguir produzir toda aquela riqueza. Apesar de hoje em dia o nosso consumo energético ser muito criticado, apesar de hoje em dia os combustíveis fósseis, a presença dos combustíveis fósseis na nossa matriz energética serem muito criticados, foi graças a isso que a gente conseguiu evoluir como sociedade e a gente conseguiu gerar bem-estar social. A verdade é essa. Ser uma sociedade moderna, ter conforto, ter o bem-estar social que a gente tem, isso demanda energia, Você ter uma televisão na sua casa, você ter um telefone de última geração, tudo isso vem com um custo energético para ser produzido, enfim, para você conseguir utilizar no seu dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente olha a relação de energia consumida por país, isso fica bem óbvio. Principalmente quando a gente olha essa relação de energia consumida per capita, por cabeça. A gente vê que países mais desenvolvidos acabam consumindo mais energia, porque essa sociedade vem com custo, a verdade é essa. Tem gente que vai demonizar isso, que vai falar que isso é errado, tem gente que vai olhar para a realidade como ela é e perceber que para a gente conseguir desenvolver o mundo, para a gente conseguir tirar mais pessoas da pobreza, a gente conseguir gerar mais riqueza, diminuir a pobreza mundial, a gente no futuro vai ter que ter mais energia ainda, vai ter que produzir mais energia ainda, a verdade é essa. Tanto que quando a gente olha a relação inversa, a gente vê que justamente as regiões mais vulneráveis são as regiões que não têm acesso à eletricidade. Então, assim, apesar da demonização que foi feita com a energia fóssil, quando a gente olha para o comportamento dela nos últimos séculos, aumentou exponencialmente, absurdamente. E a gente também viu uma diversificação da nossa matriz energética nos últimos anos. A gente vê que aqui nas últimas décadas entrou também em maior quantidade de energias renováveis, entrou também energia nuclear, mas ainda grande parte da nossa matriz energética é fóssil. Quando a gente olha para percentual, está caindo, mas ainda mais de 80% é energia fóssil. E aí, vamos lá. Como que a gente chega na energia nuclear? Essa apresentação sendo feita. Isso aqui vai durar para sempre? Não. A gente não vai conseguir substituir de forma muito fácil, mas no fim do dia é uma fonte finita, uma fonte que acaba. E é uma fonte que também tem seus impactos negativos, principalmente no quesito ambiental, em termos de aquecimento global. Então, é uma questão que está sendo muito discutida agora. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, a demanda por energia no mundo, a tendência é aumentar. As fontes renováveis vão conseguir suprir tudo isso aqui? Não vão. Até porque quando a gente fala de energia solar, energia eólica, energia hídrica, isso depende de fatores externos para essa energia conseguir ser produzida. Para a gente conseguir ter energia solar, vai depender do nível de luminosidade daquela minha área. Nem todos os países vão ter uma luminosidade decente todos os dias do ano, por exemplo, para conseguir produzir essa energia de forma eficiente. Falando de energia eólica, você precisa de tamanho, você precisa de território, você precisa de espaço para conseguir colocar aquelas hélices.
Nem todos os países têm essa capacidade. Tem país europeu, por exemplo, que é um peidinho. A Noruega agora está tentando explorar uma coisa chamada eólica offshore, que até agora só está dando prejuízo, mas, enfim, é a solução que o país está tendo. Mesma coisa, energia hídrica. Você acaba dependendo, por exemplo, da capacidade de chuva de cada país, né? Da umidade de cada país, da hidrografia de cada país, do território, terreno de cada país. Para a produção de energia nuclear, você não precisa de tudo isso. Eu consigo produzir energia nuclear de forma intensiva e de forma eficiente, sem depender dos meus fatores ambientais. Aí aqui eu trouxe uma imagem para vocês de como funcionaria essa questão da produção da energia nuclear. E, enfim, explicando. A energia nuclear, ela vai ser a energia que é produzida a partir de reações que vão acontecer dentro dos núcleos de átomos de elementos pesados, que são reações que, enfim, vão alterar a sua estrutura e que nesse processo acabam liberando calor. Então aqui a gente tem o núcleo do reator, que é onde vai acontecer essas reações. Geralmente quando a gente fala de reações, nesse caso a gente está falando de fissão de urânio, especificamente. Então quando a gente fala de energia nuclear, geralmente a gente está falando de urânio. São duas coisas que estão muito conectadas. Então, por exemplo, quando chegar na parte de investimento, eu vou falar que uma das formas que você tem para se expor à energia nuclear é justamente se expondo ao preço de urânio. E aí, quando esse processo de fissão acontece, você produz calor, que consequentemente gera energia. Então, passa aqui a questão do vapor, as turbinas, que acaba gerando energia elétrica. Então, é um tipo de energia que também poderia ser considerada finita, assim como é energia fóssil, no sentido que, o urânio ele está presente a mudança na natureza, mas em algum momento ele vai acabar, então você até poderia falar que é finita, apesar de não ser uma preocupação nesse momento, mas que é uma energia limpa. Não tem essa questão de uma produção de gás carbônico gigantesca que nem tem com combustível fóssil. Então, nos países que querem evitar isso, né, que estão preocupados com isso, toda essa discussão de crédito carbônico que está tendo agora, toda essa discussão de aquecimento global, esse tipo de energia já entra como uma alternativa. E aí, como eu falei, que países que vão precisar da energia nuclear? Os países que querem fugir da energia fóssil, ou eles vão para a energia renovável, eles vão acabar olhando para a energia nuclear. Os países que consomem energia renovável, querendo ou não, são os países que são abençoados com essa possibilidade. Então, a gente tem o Brasil como líder mundial, claramente. A gente tem principalmente uma matriz elétrica muito limpa. E aqui na Europa, como eu falei, a gente tem os países nórdicos também, que agora estão nessa questão de energia eólica offshore, né? Estão também tentando explorar um pouco desse caminho. Porém, de forma geral, os países europeus, principalmente, apesar de eles estarem tentando se aproximar de uma matriz energética mais limpa, eles não têm muita condição de conseguir fazer energia eólica, solar, hídrica em larga escala, em grande quantidade. Então, quando a gente olha justamente para os países que mais consomem energia nuclear, a gente vê que é justamente essa parte aqui do norte. Esse aqui é um gráfico que mostra, no caso, a energia nuclear gerada em 2023. A gente vê que o norte, o hemisfério norte, claramente é o maior produtor. E quando a gente olha para mais questão de consumo, né, percentual da energia nuclear na parte elétrica de cada país, a gente vê uma clara dependência europeia na energia nuclear. E aí, antes de continuar o vídeo, se você está gostando do vídeo até aqui, toda semana a gente está fazendo vídeo sobre investimento, então se inscreve, dá um like, comenta. Vamos continuar. Toda essa introdução feita. É de se esperar, então, que a Europa, justamente com essa grande dependência na energia nuclear, ela estaria investindo, estaria explorando, né? Estaria pensando, meu Deus, como que a gente vai conseguir criar mais e mais energia nuclear de forma cada vez mais segura e de forma cada vez mais eficiente. É o que você iria imaginar. Mas quando a gente olha a produção mundial de energia nuclear, a gente vê que ela está claramente estagnada nas últimas décadas. Ela teve uma expansão muito grande, mas desde a década de 90 ela não andou mais. E por quê? Se a energia nuclear é uma energia considerada limpa, se ela é uma alternativa viável para esses países que querem uma matriz energética mais limpa, mas não conseguem utilizar fontes renováveis em larga escala. Se ela é uma opção viável para esses países, por que ela não está sendo melhor explorada? Por medo. Quando a gente olha para os indicadores, fica claro que a energia nuclear está entre as fontes energéticas menos poluentes, isso é observável, e ela também está entre as fontes energéticas com menos mortes. Ela só fica à frente da energia solar. Então, por que tanto medo com a energia nuclear? Porque esse imaginário que ela é uma fonte de energia tão danosa, tão perigosa. Porque apesar de terem acontecido muito poucos acidentes com a energia nuclear, os acidentes que aconteceram foram grandes tragédias. A gente teve o caso de Chernobyl, que
enfim, acho que não precisa de introdução. Foi um caso que, assim, foi uma tragédia por motivos que vão além da energia nuclear, que fique claro. A gente estava falando de um design que era muito ruim, de materiais que eram muito baratos, toda a questão da ditadura soviética, que tentou encobrir vários erros, o que ocasionou na maior tragédia nuclear da história. Então, assim, uma grande tragédia que vai além da questão de pura e simplesmente a energia nuclear, né? Vários erros que ocasionaram aquela catástrofe. Mas, além disso, tem outros casos que ficaram no imaginário popular, né? Em 2011, por exemplo, a gente teve a explosão também no Japão. Com essa tragédia, inclusive, veio um ativismo muito grande na Europa contra a energia nuclear. Então, assim, é um local que precisa da energia nuclear, que tem uma dependência energética muito grande, que ou você vai para o combustível fóssil ou você vai para a energia nuclear. Você praticamente tem poucas opções para energia renovável, mas por conta desse medo, por conta dessas discussões mais morais em torno da energia nuclear, eles evitaram usar a energia nuclear nos últimos anos. A Alemanha, inclusive, é um grande exemplo disso que eu estou falando aqui. Nessa época do desastre no Japão, ela tinha 17 usinas nucleares funcionando, e quando aconteceu a catástrofe, ela falou que iria para todas as usinas até 2022. Essa era a meta inicial do país. Uma meta que eu acho loucura, uma meta que, inclusive, depois foi um tiro no pé. No final, ela deixou de usar a energia nuclear para depender do gás russo. Eu fiz vídeo sobre isso na época que estourou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, falando que a Alemanha seria muito afetada, que a Europa, de forma geral, seria muito afetada. No final foi, tanto que essa meta da Alemanha de acabar com todas as usinas nucleares até 2022 acabou sendo postergada. Quando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia explodiu, ela ainda tinha 3 usinas em funcionamento. Ao longo de 2022, ela manteve essas usinas em operação e, no final, ela só acabou apagando em 2023. E aí, qual foi a solução que ela deu para essa dependência energética? Começar justamente a importar gás, enfim, combustíveis fósseis dos Estados Unidos, Emirados Árabes, de outros países além da Rússia. Então, você ainda tem uma dependência externa, você está abrindo mão de uma fonte energética que, extremamente eficiente, justamente por uma discussão moral, e você está expondo o seu país a uma dependência externa mesmo assim. É uma decisão que, ao meu ver, é extremamente burra. E quando a gente olha para os outros países europeus, eles estão indo justamente na contramão desse movimento alemão. Quando explodiu essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eles perceberam que justamente ter uma dependência energética não é saudável. A gente está vendo justamente vários países começando a investir pesado em energia nuclear. Na Inglaterra, Suécia, França e Hungria, todos anunciaram fortes planos de expansão e prometeram triplicar a energia nuclear até 2050. Além da Europa, que óbvio que é muito importante a gente ter esse panorama europeu na cabeça quando se fala de energia nuclear, mas além da Europa tem outros 2 gigantes que também estão entrando nessa corrida. Um deles é a China. A China tem como objetivo produzir 10% da sua eletricidade a partir de fontes nucleares até 2035 e 18% até 2060. E é aquilo, né? Uma ditadura. Então, essa questão dessa discussão moral, se energia nuclear é válido ou não, os possíveis impactos humanos com a energia nuclear, isso não está tendo na China. Eles estão vendo justamente a necessidade de investir no mercado no momento que a demanda energética mundial é crescente. É assim que o país está vendo. Além deles, nos Estados Unidos, a gente está vendo essa discussão retomando. Com essas novas tecnologias, com as inteligências artificiais, com esses novos servidores, a demanda energética aumenta muito. Então, esses grandes players de tecnologia, essas big techs, as 7 magníficas, enfim, como vocês queiram chamar, eles estão fazendo pressão justamente para a energia nuclear entrar nessa jogada também. Então, os Estados Unidos, que tem uma regulação bem rígida para a energia nuclear, também, inclusive, já passou por um acidente muito importante, que ficou no imaginário popular. Os Estados Unidos agora também está voltando e está reabrindo usina. E não precisa ser nenhum gênio para entender o que está acontecendo, A gente está falando de aumento de demanda num mercado que a oferta não é tão elástica assim. O que vai acontecer com o preço? Ele acaba aumentando. Então, o urânio, que como eu falei, quando a gente fala de energia nuclear, a gente acaba falando de urânio. Quando a gente olha para o preço do urânio, nos últimos anos, ele teve um aumento, assim, bem forte. Ao longo de 2024, ele teve uma queda, deu uma lateralizada, mas de 2021 para cá, a subida foi bem expressiva. E aí, não chegou no topo que a gente teve lá em 2008, naquele boom, mas, mesmo assim, é uma subida importante da gente acompanhar. E como investir nesse mercado? Esse vídeo não é uma recomendação, mas caso você tenha gostado do que eu mostrei aqui, se você tenha sentado, parado para estudar o mercado por conta própria, ficou interessado como você poderia se expor à energia nuclear, se você quisesse. Existem algumas formas. Uma das formas é se expor justamente o que eu mostrei aqui, esses gráficos que eu mostrei aqui, de se expor ao preço da commodity, contrato futuro, justamente ao preço do urânio, diretamente.
Você se expõe justamente a esses movimentos de oferta e demanda no mercado. Quando a demanda está maior e a oferta não consegue acompanhar, o preço do urânio sobe, então você acaba pegando esse movimento. Pessoalmente, eu não acho a melhor exposição do mundo. Então, assim, tô apresentando aqui para vocês, mas realmente não é uma recomendação. Por quê? Porque é puramente especulativo, né? Você acaba acompanhando justamente essa questão da movimentação de oferta versus demanda, mas você não captura, de fato, o desenvolvimento do setor, né? São coisas diferentes. Não é que nem você se expor a uma empresa, você se expor ao setor de forma geral, que com a expansão do setor você acompanha, não. A gente está falando aqui justamente de movimentação de preço. Pura e simplesmente. Então, assim, se você é investidor novo, investidor mais conservador, não faz sentido, porque é bem especulativo mesmo, e não é o tipo de investimento que eu acredito, né? Você não está se expondo a uma sociedade, você não está vendo um ativo, você não está vendo um bom negócio. Você está simplesmente tentando pegar especulação de mercado. Outra forma de investir é via ação, né? Ações de empresas listadas em bolsa que ou vão estar ligadas à produção de energia nuclear ou, por exemplo, a mineração do urânio, né? Acaba pegando a outra ponta desse mercado. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos dessas empresas mais conhecidas no mercado para vocês verem. Enfim, se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Eu recomendo vocês fazerem isso, né? Investir via ação diretamente? Também não. Por quê? Porque provavelmente você nunca viu nenhuma dessas empresas que eu estou mostrando aqui. Então, assim, você acabou de ver um setor novo, está começando a estudar o setor agora, vai comprar aleatoriamente só para tentar se expor? Vai que no final você está pegando uma empresa que ela está justamente com dificuldade operacional, que não está inovando, que talvez perca market share, né? Pode acontecer, por exemplo, de você acertar a tese, você acertar o setor acabar subindo, o setor se desenvolver, mas justamente a empresa que você comprou, a ação que você comprou, era de uma empresa que não acompanhou, que perdeu market share, e aí você perdeu dinheiro. Eu sou uma grande fã de investir em ações, eu sou uma grande fã de comprar ações de empresa, mas se é um mercado que você não conhece, são empresas que você não conhece, não faz sentido, não faça isso. Nesse caso, eu recomendo um terceiro tipo de investimento que eu já falei aqui no canal, que são os ETFs. O que eles vão fazer? Eles são uma opção mais diversificada. Você acaba pegando um ETF, mas você acaba acompanhando o mercado inteiro. Por quê? Porque eles vão ter exposição ao movimento de urânio, eles vão ter exposição às empresas de forma geral daquele setor, e no fim do dia eles acabam acompanhando o movimento de mercado. E aqui eu também trouxe um ETF para vocês conhecerem, que imagino que, assim, eu inclusive já falei desse ETF aqui no canal. É o ETF mais famoso, quando a gente fala do mercado de energia nuclear, que é o URA. Nos últimos 12 meses, ele está mais lateralizado, mostrando aquilo que eu falei, né? Que, inclusive, o próprio urânio, né? Ele está dando uma caída. Desde o começo de 2024, o mercado deu uma leve esfriada. Mas quando a gente olha, por exemplo, nos últimos 60 meses, uma valorização de 160%. Aqui eu trouxe também algumas características desse ETF. Ele é negociado no mercado americano, tem um patrimônio atualmente de 3,3 bilhões de dólares. A cota dele no momento é de 28 dólares. E ele cobra uma taxa de administração de 0,7%. E aí, se você quer se expor nele no Brasil, ele tem um BDR, que é o BURA 39, que é a versão que está disponível na B3 para negociação. E aqui, só para fechar, eu trouxe também o desempenho dele nos últimos 10 anos. Se você for ver, como eu falei, é um setor que por muito tempo ficou estagnado. É um setor que por muito tempo teve essa questão moral, inclusive de entrave regulatório, que pesou no setor. A verdade é essa. Agora, com essas mudanças que eu falei aqui, essa questão da demanda energética mundial que está crescente, essa questão da própria percepção europeia de que eles têm uma dependência energética que vai pesar em algum momento, principalmente com essas tensões geopolíticas aumentando, tudo isso fez com que o setor agora acabasse alavancando. Na época que explodiu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu fiz vídeo aqui no canal falando que tinha grandes chances disso acontecer. E apesar de já ter tido uma valorização importante, apesar de ter dado uma lateralizada agora no começo do ano, eu ainda acho que é uma tese muito interessante para você acompanhar. E é isso que eu quis passar um pouco no começo do vídeo. A gente está falando de um mundo que a grande verdade é que vai precisar de cada vez mais energia. A gente está num mundo que as discussões sobre diversificação energética estão cada vez mais presentes. Então, em algum momento, toda essa questão moral com a energia nuclear, eu realmente acho que ela vai ter que ser vista com outros olhos. Não dá para contar 100% com as energias renováveis para suprir a demanda energética e para conseguir fazer essa transição que está sendo discutida. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Foi um resumão sobre energia nuclear. Ainda no tópico energia, eu vou fazer um vídeo aqui também para o canal sobre setor elétrico brasileiro. Diferente, bem diferente do que eu estou falando aqui, mas
também entra nessa questão de acompanhamento energético de forma geral, então já deixando anunciado, em algum momento ele vai vir. Foi pedido aqui nos comentários pelo Israel, então eu vou fazer. Abraço de Israel. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Se tiver alguma ideia de tema, pode comentar aqui também. Dá o seu like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.